Vamos partir daí agora e vamos analisar a sugestão do nosso amigo Rui. Então, ele deu essa solução aqui, né? Ele sugeriu, né? Ele sugeriu essa solução aqui, né? Onde você vai ter vários níveis. Eu acho interessante, porque ao invés de ter só o nível de 10%, 50%, 75%, eu tenho agora, com mais níveis, eu consigo saber em que posição está a água lá na caixa d'água, né? E vamos lá. Se a gente pensar que aqui seriam boias elétricas, é óbvio, né? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, marque esse 6 aí na sua cabeça porque ele vai ser importante. Porque cada boia dessa vai ser uma entrada digital. Uma entrada digital, tá certo? Bom, nas aulas mais para frente nós vamos discutir como nós vamos medir esse nível, né? Por enquanto nós estamos analisando aqui a proposta ou a sugestão do nosso amigo Rui, né? Essa daqui ela é muito interessante porque agora, olhando do ponto de vista de controle, você tem a informação em vários níveis diferentes de onde onde o reservatório tem água, né? Então isso já melhora muito ao que era antes, tá certo? Assim como melhora bastante quando o cara colocou o motor aqui com um abre e fecha da comporta, né? Antes, vocês lembram lá no início do vídeo? Era um registro manual. Agora não é mais. Agora já é como é que a gente chama? É motorizado. É um motor fazendo o trabalho. Isso já facilitou a vida do José. Lembra que esse camarada aqui é o personagem o José, né? O personagem lá que trabalha na empresa só para manter esse reservatório cheio. Bom, vamos lá, vamos seguir com as sugestões do Rui. Bom, ele falou o seguinte, ó, nós podemos colocar um PLC, tá? Essa imagem aí é ilustrativa, né, do PLC da Altos. E esse PLC ele tem o RTC. Então, ele fez essa sugestão também, que foi colocar um PLC. E é uma sugestão muito adequada, tá certo? Muito adequada. E que a gente considera ela como adequada, tá certo? Por quê? Porque já que a gente quer que o sistema ligue sozinho, pontualidade é algo muito relevante pra gente, tá certo? Bom, pessoal, ó, voltar aqui porque eu lembrei de algo. Se você tiver um sistema, vamos supor que você tenha na empresa aí onde você trabalha um servidor, e esse PLC ele foi colocado dentro da rede, você pode até atualizar o seu relógio, fazer a atualização do seu relógio através da rede, tá certo? Então, se caso acontecer algum atraso nesse RTC, ele é atualizado pela rede, tá? Então, geralmente quando você tem um Windows Server lá, ele tem um atualizador de relógio. Ele tem lá disponível, né? Então, você aponta para o IP dele lá e ele vai lá e atualiza, dependendo do protocolo que você usa, né? Por quê? Porque é muito comum hoje em PLCs a gente ajustar a hora do relógio por GPS. Isso para a gente poder garantir que todos os PLCs estão exatamente com a mesma hora, minuto, segundo e milésimo de segundo iguais, tá certo? Mas não seria o caso aqui numa aplicação dessa porque é muito simples. Eu só estou fazendo a observação aqui que eu achei interessante fazer. Bom, ele também deu uma ideia muito adequada, que é da gente ter uma IHM, né? Pô, o IHM, gente, nós temos vários modelos de IHM, e isso nós vamos discutir um pouco mais para frente, tá? Mas nós temos vários tipos de IHM. IHM, traduzindo, interface homem-máquina. Você poderia escrever assim, né? Máquina... é IHM. Vou tentar traduzir, não fica ruim. Mas é a interface homem-máquina, ou seja, é o componente que faz a interação, o que ajuda na interação do homem, do ser humano, com a máquina, né? Então, esse é um item de extrema relevância dentro da automação. Nós temos vários modelos. Nós temos modelos de interface que são alfanuméricos, tá? Tipo, vai partir o sistema, aparece a mensagem, partindo o sistema numa tela de display LCD,
só, com baixa interatividade. Mas nós temos também IHMs como essa aqui, ó, que elas são touchscreen, que você pode mudar, criar várias telas, né? E a sugestão do Rui é que nós tivéssemos aí um IHM que não só a gente pudesse acompanhar o sistema, mas também ter condições de mudar parâmetros. Vamos supor, dentro do que a gente estava falando, vamos supor que em um domingo, em especial, a fábrica vai funcionar. Então tem um parâmetro lá que você possa marcar e dizer, ó, domingo vai funcionar. Pum. Acabou, você marcou esse parâmetro, o sistema já entende que quando chegar no domingo ele vai funcionar também, independente de qualquer coisa. Ele vai lá e vai executar tudo. Então, para isso você tem que ter uma lógica aqui dentro que converse com essa IHM aqui, né? Que essa é a parte, né, da sua ação, né? Você quem programa tudo isso. E assim, cara, quando você tem aí um PLC e você tem um IHM, cara, aí o céu é o limite. Você consegue interagir, você consegue fazer várias coisas. Você consegue criar receitas, né? É um tema bem interessante, receitas, que é para você dizer assim, ó, você cria receitas lá que você cadastra e diz, ó, obedeça a essa receita. Aí o CLP vai seguir exatamente os parâmetros daquela receita. Você quer, eu quero outra receita agora. Então, ele vai mudar para outros parâmetros, para outra receita, entendeu? Então é bem interessante isso aqui. Então, é mais um ponto positivo, viu, Rui? Que é ter essa IHM. Agora, lá na frente, agora nas próximas aulas, nós vamos discutir que tipo de IHM nós vamos usar, que tipo de PLC nós vamos usar, porque nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre uma coisa chamada custo-benefício, né? Então, o cara quer fazer uma viagem daqui da minha cidade, na Bahia, para o Recife, Pernambuco, e o cara tem lá o cara diz assim, ó, eu quero uma Ferrari para fazer essa viagem. Tá, você precisa realmente de uma Ferrari? Tem que ser uma Ferrari, né? Então, não pode ser um Cruiser, né? Então, com o Cruiser eu também faço essa viagem sem nenhum problema, com muita qualidade também. Então, tem que achar o melhor custo-benefício para o nosso projeto se tornar viável. Bom, ele também sugeriu, pessoal, ó, que nós coloquemos aqui sensores, né? Sensores, porque aqui o camarada, ele abria e olhava para uma régua aqui, tá? E nessa régua ele sabia em qual era a posição que estava, se estava 25%, 50% ou 100%. Essas são as três posições, né? São as três posições que o nosso sistema, ele consegue ficar, né? Hoje, né? Manualmente. Então, colocaria mais 3 sensores. Carlos, sensor por que não fim de curso? Pode ser, mas nós vamos discutir isso mais na frente. Por que sensor e não fim de curso? Quais as outras possibilidades? O que é que nós poderíamos também colocar? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por enquanto, nós estamos aqui só nesse arranjo aqui, a partir dessa sugestão do nosso amigo Rui, que eu achei muito bacana e que ela serve de baliza para a gente continuar aqui. Bom, agora eu queria falar o seguinte, perguntas sobre o sistema. Qual seria a forma de medição de nível, né? Então, a gente vai parar o vídeo por aqui e eu quero que você vá pensando aí nessas formas de medições, né? Nós vamos trabalhar na próxima aula com partes mais específicas do nosso problema e já definindo o que é que nós vamos fazer, tá? Então, qual seria a forma de medição do nível? Existem várias formas da gente medir esse nível, né? Nós vamos escolher que talvez a que agrega um melhor valor, tá bom? Existe algum alarme para o nosso reservatório? Existe algum alarme que a gente entende que deve acontecer? Ó, quando chegar aqui tem que acontecer um alarme, porque precisa alarmar para que as pessoas vejam e evite talvez um dano. Onde ficaria o PLC? Nós temos uma distância de 2 km entre o reservatório A e o B. Se nós vamos escolher um PLC, aonde é que vai ficar esse PLC? Porque aí eu tenho 2 km de fiação que eu tenho que puxar de um lado para o outro. E aí, como é que a gente faz, então? Como é que a gente consegue sair dessa situação, né? Vamos lá. Existe uma forma de operar caso o sistema entre em pane? Vamos supor, você colocou um PLC bom, tá certo? Um PLC robusto, mas aí o que é que acontece? O PLC entrou em falha.
Pô, você não troca um PLC assim rápido. Você tem que pegar o reserva, tirar um, colocar o outro, carregar a programação, né, tal. E a fábrica precisa funcionar. O pessoal chegou e vão ficar esperando, porque senão vai faltar água, né? Então, o que a gente faria num caso de pane? Então, gente, vocês podem colocar aí nos comentários. Professor, para essa pergunta seria isso, para essa seria isso, tal. Para aí, rapidinho você faz as suas sugestões. Eu vou pegar elas aqui, vou concatenar tudo para a gente poder apresentar na próxima aula, tá certo? Vamos lá. O que deveria conter na IHM? Essa aqui talvez seja uma pergunta mais simples, né? Porque deve conter o sistema e alguns parâmetros, né, de mudança, como a gente sugeriu aqui, vai trabalhar no domingo, vai ter um terceiro turno, né? Então a gente deveria ter mais ou menos isso. Qual o melhor sensor para a posição da comporta, né? Que a gente acabou de falar. É fim de curso? É esse tipo de sensor? É um outro tipo que vocês viram aí que isso aqui é o top, professor. Isso aqui é bom. É bem robusto e aqui você não vai ter problema. Porque, ó, pensa comigo, esse registro ele está numa área coberta, ele está ao tempo, então tem que pensar em tudo isso, né? Porque tem um sol, se for o sol aqui do Nordeste, o troço se acaba ligeirinho. Quais as condições de segurança? Pronto, esse aqui é um outro tema, muito relevante, certo? Quais as condições de segurança? O que é vital como segurança? Para evitar não só prejuízo financeiro, mas acidente, né? Ou prejuízo material, né? Prejuízo financeiro é quando ele afeta lá a produção. Prejuízo material é quando ele danifica alguma coisa. E risco de acidente é quando ele acaba machucando alguma pessoa, colocando a integridade física das pessoas em risco, né? Então, tudo isso precisa ser pensado por a gente, tá? No nosso projeto, tudo isso precisa ser pensado.